Eu vou fazer uma pausa aqui para a gente começar a tratar desse primeiro terço, digamos assim, dessa longa entrevista com o nosso time aqui, o Yuri, o Leandro e a Renata Agostini. Princesa, obrigada, você puxou essa linha, eu faço questão de dividir aqui o crédito com você. Eu fui meio que pega no supetão, os meninos viram, eu estava maquiando e falando, maquiando e falando, maquiando e falando. E é por isso que eu começo com você. Renata, a Michele Bolsonaro faz aí uma linha do tempo, né? E ela chega a dizer, olha, se eu soubesse, eu tinha filmado o estado em que eu encontrei as coisas em 2019. Todo mundo sabe que o Palácio da Alvorada é uma construção antiga e que o mobiliário também, maioria da década, inclusive, de 70. Essas peças, né, mais valiosas, né, são realmente históricas antigas. Ela disse, eu nunca fiz isso e nem falei sobre o assunto em respeito a Marcela, para não parecer o que está aparecendo agora, que foi o casal Temer que havia detonado o uso. Uma outra coisa que ela fala ali, que eu vou adiantar logo mais, é que, olha, eu vi exatamente... quando eu chego no Alvorada, ele era uma casa que estava fechada. Todo mundo lembra que Temer preferiu viver no Palácio do Jaburu, que era a residência oficial do vice-presidente. Então, isso também, por si só, causou um desgaste. Era uma casa que não tinha vida. Eu começo ouvindo você, Renata, sobre a versão da ex-primeira-dama a essa polêmica. Pela primeira vez, Michele Bolsonaro fala e falou aqui com o CNN 360. Boa tarde, Dani, Yuri, Leandro, boa tarde a todos. É extremamente importante esse relato que a primeira-dama faz a você, porque esse foi um fio que o governo Lula, né, na forma da primeira-dama Janja, decidiu puxar. Então, a partir do momento em que eles decidiram colocar essa versão dos fatos na rua, né, um depoimento ali muito detalhado que a primeira-dama fez, basicamente dizendo que havia um desleixo, um descuido com o patrimônio público, que estava evidenciado, né, pelo que eles encontraram ali, que justificaria, inclusive, né, não só reparos, mas também investimento para que se tornasse habitável. Então, é um fio que o governo Lula puxa na figura da primeira-dama e que carecia mesmo de um outro lado mais detido, que é o que a Dani nos traz nesse momento. Qual é a verdade dos fatos? Aí a gente vai precisar entender, né, com um inventário, com documentos, com o pessoal do patrimônio público para esclarecer o que de fato se tinha ou não. A versão que Michele coloca é que ela está sendo alvo de algo que ela quis que não acontecesse em relação ao seu antecessor. Portanto, que esse quadro de deterioração, não só dos espaços, mas do enxoval, dos utensílios, né, do que está a dispor no Palácio da Alvorada, ele já vinha de outros tempos. A gente vai precisar ver, né? Afinal, o que para de pé? Se a gente tem uma coisa no meio do caminho ou se a gente tem um lado que está pegando a mão, exagerando na sua versão. Yuri, você foi a campo aí entender um pouco, né, qual é o trâmite técnico, e o que você apurou é que de fato está tendo bateção de cabeça, porque isso casa um pouco com o que diz a ex-primeira-dama. Ela fala, o meu administrador foi saído, escoltado pela polícia do Palácio da Alvorada no dia 3 de janeiro. Todos os funcionários que haviam participado da gestão da família Bolsonaro no Palácio da Alvorada, a residência oficial, também foram convidados a se retirar. O vice-administrador chegou a ser expulso de uma reunião, segundo ela, ainda também durante esse período. Ela diz, o que acontece é que faltou transição. E aí eu já antecipo. Michele Bolsonaro, vendo aí o ganho de tamanho dessa história, entrou em contato com todos os administradores que prestaram serviço para a família Bolsonaro e diz ter localizado o mobiliário que foi retirado da área superior do Palácio da Alvorada, que foi onde ela montou uma espécie de cantinho para a filha Laura, que na época estava, inclusive, passando por um processo de saúde mesmo. Eu trago para vocês em instantes. Yuri, conta um pouco dessa... Existe mesmo um bate-cabeça? Faltou transição? Dá para aferir isso que diz a ex-primeira-dama? Ô Dani, antes de tudo, boa tarde para você, Renata, Leandro, quem está com a gente no 360. A bateção de cabeça do atual governo, na verdade, é de quem vai tomar a frente ou quem vai continuar à frente disso que se tornou uma disputa entre o governo anterior e o atual governo. Como você lembrou, foi a própria primeira-dama Janja que fez esse tour em relação ao Palácio da Alvorada expondo os problemas, porque vale lembrar,
Durante o governo de transição, o então candidato, o então presidente eleito Lula e a sua primeira-dama ficaram hospedados num hotel de Brasília. Um hotel que, inclusive, quase se teve o temor de ter sido sitiado naquele 12 de dezembro, dia da diplomação, em que houve um primeiro indício de balbúrdia nas ruas de Brasília, nada comparável ao 8 de janeiro. Mas vale lembrar que na primeira semana de governo, o presidente de fato do país não tinha a residência oficial em condições de habitação ou não foi ocupá-la, alegando esses problemas que foram expostos nesse tour. De lá para cá, o que mudou? Não é mais Janja quem está à frente desse processo, até porque administrativamente é uma responsabilidade dos órgãos do Palácio do Planalto, justamente desse setor de administração do acervo dos palácios, que envolve não só o Palácio da Alvorada, mas o próprio Palácio do Planalto, a Granja do Torto e o Palácio do Jaburu, residência oficial do vice-presidente Geraldo Alckmin neste momento, que foi ocupada por Hamilton Mourão. Tudo isso para dizer que agora que essa responsabilidade está na Casa Civil, o que a gente vê é que houve, na semana passada, toda aquela discussão em torno da compra de novo mobiliário para o Palácio, mas depois do 8 de janeiro, estudando e conversando com fontes que participaram nos vários governos de como cuidar desse acervo palaciano, desses móveis, a questão é que, em 2016, naquele mesmo acórdão do Tribunal de Contas da União, que trata dos presentes que os presidentes da República recebem, a gente falou tanto dele sobre as joias ganhadas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, em nome dele, recebidas pelo ex-ministro Bento Albuquerque. Também naquele acórdão, o Tribunal de Contas da União dá uma série de determinações sobre a gestão desse acervo de imóveis dos palácios presidenciais. E há uma determinação de que seja restaurado o projeto original lá do projeto de Oscar Niemeyer. A grande questão é que, ao longo dos anos, é um problema que hoje tem essa disputa política muito forte entre o atual governo e o governo anterior, mas fato é que a gestão desses móveis, ao longo da história de Brasília, sempre foi muito atribulada. Nos governos militares, houve uma primeira troca de mobiliário. No governo Fernando Henrique Cardoso, foi feita também uma outra troca de mobiliário. Esse acervo que você falou dos enxovais comprados no governo Fernando Henrique tem a ver também com a compra de outros mobiliários modernistas, porém não os mesmos do que foi pensado pela filha de Niemeyer, Ana Maria Niemeyer, lá no projeto original de Brasília. E fato é que, desde 2016, houve um esforço de restauração dos móveis originais, mas muito disso acaba tendo desconfiança, de achar que o que foi restaurado não é o móvel original e por aí vai. De novo, só para quem não conhece o Palácio da Alvorada entender, a área privativa, que é o andar superior do Palácio da Alvorada, de fato, qualquer família presidencial pode retirar os móveis, guardar no depósito da presidência, que fica próximo ao Palácio do Planalto, e colocar os seus móveis pessoais. E, deixando o mandato, retirar esses móveis. Mas todo presidente da República, durante o seu mandato, tem sim responsabilidade, por meio dos órgãos de governo, de cuidar do patrimônio que é público, ou seja, desses móveis que são móveis que pertencem à área pública do Palácio, o andar térreo e também a parte do subsolo, alguns dos cômodos que tem no subsolo do Palácio da Alvorada, mas principalmente o andar térreo, que inclusive é um andar que todo feito de vidro nas suas paredes, entre aspas, é feito justamente para fazer parte da arquitetura de Niemeyer. No fim das contas, o que eu pude tirar conversando com as pessoas, Dani, é que tem uma disputa política acontecendo agora muito forte, e que acaba dominando o debate, inclusive nas redes, mas há um debate de fundo muito mais importante do ponto de vista institucional. O que os diversos governos do país e a própria burocracia faz com um acervo que deveria ser reconhecido, a exemplo dos próprios palácios projetados por Niemeyer, como patrimônio da humanidade e acabam sendo colocados aí numa disputa comezinha da política nacional. E, Leandro, veja como tem já eu falando com a ex-primeira-dama, eu disse, veja só, né, Michele, a Janja hoje sofre exatamente o desgaste que você evitou ao decidir não fazer uma compra de enxoval. Lembrando, se você ligou agora aqui na CNN, Michele me disse o seguinte, assim que eu cheguei, uma funcionária me disse, não tem nada, não tem enxoval, tá tudo velho, precisa fazer uma compra. E inicialmente ela assentiu.
que, segundo ela, ainda houve, depois disso, um alerta de um funcionário que ela reputa muito próximo, que era, inclusive, funcionário do Alvorada mesmo, não necessariamente dela. E aí eu abro aspas aqui. Ele disse: não compre, estão armando uma casinha para você, dizendo que você saiu de Ceilândia para agora comprar lençol de seda e viver no luxo. Fecho aspas para o relato que a Michele Bolsonaro me fez. E veja que é exatamente o que está acontecendo agora com Janja, né? E a própria Michele disse: olha, é isso que está acontecendo. Uma transição poderia ter evitado esse problema para todo mundo, mas me espanta que estejam gastando tanta energia com esse assunto, em vez de tratar dos temas que verdadeiramente interessam ao país. Eu queria te ouvir um pouco, porque veja, Leandro, que isso virou assim uma espécie de fantasma aí que ronda as duas primeiras damas, tanto Michele quanto Janja. Dani, e aí sou obrigado a concordar com a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro de que, enfim, se tornou uma questão de debate entre as duas primeiras-damas e a política está mobilizada em torno disso, mas é muito reflexo de uma zona eternamente cinzenta que a gente tem entre o público e o privado no Brasil. E isso está escancarado em 2 episódios que estão tomando conta do noticiário nesse começo de 2023, que é a questão das joias, né, que teriam vindo ali da Arábia Saudita, com a comitiva do governo Bolsonaro, e essa questão também de se deve ou não comprar móveis para um casal presidencial desfrutar de algo que é público, mas que, em alguma medida, se torna privado, porque é o espaço de vivência, né, do casal Lula e Janja. Então, é um reflexo de uma falta de discussão eterna que a gente tem sobre o que é público e deve ser tratado como público, o que é privado e deve ser tratado como privado. Não dei boa tarde para a Dani, boa tarde geral para todo mundo que está com a gente aqui no 360 nessa segunda-feira, com essa entrevista da ex-primeira-dama, que até aqui não tinha falado sobre o assunto, mas é um tema que quem joga, né, e aí um pouco do que a Renata abre a fala dela trazendo, quem joga a gestão do Palácio da Alvorada para ser algo a ser tratado pelo Brasil é a atual primeira-dama, né? A Janja, quando ela abre as portas do Alvorada e mostra que, inclusive, tinha uma pichação ali escrito Edu, né? E Edu é um apelido que pode ser, né, do Eduardo Bolsonaro, um dos filhos do presidente Jair Bolsonaro. Não se sabe se foi por conta do Eduardo Bolsonaro que apareceu um Edu ali na parede do Alvorada, mas o fato é que esse virou um exemplo de um suposto descaso com o qual a família Bolsonaro teria tratado um bem público. E aí, daí vem a nota da SECOM na semana passada, dizendo que 83 móveis não apareceram. Agora a Michele, né, falou para a Dani aonde estão esses móveis e se tornou um debate aberto lá pela Janja, quando, enfim, há uma demora para o Lula e para a Janja se mudarem para o Palácio da Alvorada por conta das más condições que foram apresentadas ao público do Palácio da Alvorada. Uma compra é feita, um sofá de R$64 mil, como mostrou o jornal Folha de São Paulo, com base no documento obtido via lei de acesso à informação, que tem, né, um apoio para os pés, para a cabeça, é algo que está fora da realidade do povo brasileiro, muito fora da realidade do povo brasileiro, e é óbvio que vai ser objeto de escrutínio. E aí a gente está nesse ponto do debate. Como nessa zona eternamente cinzenta entre o que é público e é privado, o que é certo, o que é dever existir, o que é dever que o casal leve, né? Como não há um regramento sobre isso, aí a gente entra nessa discussão de público que acaba se tornando uma questão política também, porque vamos lembrar, a Michele Bolsonaro ontem, quando responde sobre esse episódio, sugere uma CPI dos móveis. É difícil de imaginar que isso vá para frente, mas se torna, sem dúvida, ela como presidente do PL Mulher, um ativo eleitoral que o PL tem, falando nesses termos, sem dúvida se torna algo que os parlamentares vão pressionar, vão querer correr atrás e fazer muito barulho em cima dessas compras que o governo Lula fez.